O próximo candidato a ser sabatinado pela Comissão de Finanças é o contador e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Roberto Bianchi. Por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos. A intenção de ser conselheiro do Tribunal de Contas é uma iniciativa minha, né, no intuito de aumentar a efetividade do tribunal junto à sociedade, fazer com que o tribunal, através das auditorias operacionais, participe mais, né, de forma a prover a população de bons serviços públicos, né, através do controle subsequente, né, que o tribunal tem atuado. Alguns resultados já foram alcançados. E a intenção é atuar com controle prévio e concomitante, de forma que a população veja mais esse resultado, né, de que é necessário hoje, diante das manifestações, né, diante de todo o contexto político que hoje nós estamos vivendo, político e social. O senhor ainda tem algum tempo restante, quer fazer uso do tempo? Olha, eu gostaria de falar a respeito da participação da sociedade, né? A participação da sociedade junto aos controles sociais, né? Aos conselhos estaduais e municipais, né? É muito importante, né? A presença da sociedade é algo extremamente importante e necessário para que a plenitude da democracia seja implementada. Certo? Obrigada, e obrigada pelas informações. Com você, Gabriela. Bom, nós retornamos. A qualquer momento, o presidente deve retomar os trabalhos desta segunda parte da sabatina de hoje, com o segundo candidato. Eu lembro a você que os trabalhos estão sendo conduzidos pelo deputado Ataíde Armani. Ele está substituindo o deputado Sérgio Borges, que é o presidente do colegiado. Isso porque o deputado Sérgio Borges é um dos candidatos aos 22, um dos 22 candidatos à vaga. Havendo o número legal, declaro reaberto os trabalhos dessa comissão. E, com muito prazer, a gente registra a presença também de Alba Soares de Aguiar, advogada e candidata também a Conselho do Tribunal de Contas. Com a palavra, o próximo candidato, Carlos Roberto Bianchi, auditor do controle externo do Tribunal de Contas, pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 10. Com a palavra. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar ocupando esse espaço. Agradecer às pessoas que foram responsáveis de abrir a Assembleia para que a cidadania estivesse presente, né, nessa oportunidade de ocupar a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, demais deputados que a compõem, aos que estão em plenário, aos cidadãos que nos assistem pela TV Assembleia e a todos aqueles que estão nesse recinto. Minhas sinceras saudações. O motivo que traz todos nós a esse recinto é um nobre e fundamental desejo de participar da vida política e edificar com a nossa pequenina parcela de poder, que exercendo em plenitude o que nos cabe como cidadãos, que buscando uma maior eficácia das normas que regem o Estado de Direito no qual estamos inseridos, para que tenhamos como retorno dias melhores para um futuro próximo. No intuito de auxiliar o exercício do controle externo a cargo do Legislativo e promover a boa gestão e aplicação dos recursos públicos, os tribunais de contas de todo o país têm a atribuição como instituição prevista constitucionalmente para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade
economicidade e a fiscalização das aplicações das subvenções e da renúncia de receitas. Enfim, auxilia o Legislativo no planejamento fiscal e orçamentário anual, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, sejam de direito público ou direito privado, que utilizem, arrecadem, guardem, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de prestar contas aos tribunais de contas. Conforme o desenho constitucional, os tribunais de contas são instituições com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não estando ligados diretamente a nenhum poder, o que faz com que seja um órgão independente. Sua independência é comparada à do Ministério Público, um órgão que não está ligado a nenhum poder e exerce a sua função constitucional. Tem suas raízes no erário régio, ou Tesouro Real Público, criado pelo então príncipe regente Dom João, mediante alvará de 1808, em que no seu título 6º traz como a origem do Tribunal de Contas no Brasil. Na Constituição Brasileira de 1824, em seu artigo 170, outorgada por Pedro I, rezava que a apreciação das contas públicas dar-se-ia mediante um tribunal chamado Tesouro Nacional. Ao longo do segundo reinado, já desde 1826, diversos deputados defenderam a criação de um tribunal fiscalizador de contas públicas. Em 1831, o alvará é revogado, mas nenhum tribunal resta criado. Seguem-se os debates em defesa de sua criação, com nomes tais como José Antônio Pimenta, Visconde de Ouro Preto e outros. Foi somente com a República, entretanto, que o projeto de lei de autoria de Manuel Alves Branco, que foi instituído no Brasil um Tribunal de Contas, seguindo o modelo francês ou belga. Mas este não restou regulamentado, surgindo então a força política de Rui Barbosa na justificação deste decreto. De fato, com a Carta Magna de 1891, o Tribunal de Contas passou a ser preceito constitucional. O então ministro da Fazenda, Inocêncio Zerdelo Correia, empenhou-se na criação desta entidade, que foi tornada efetiva pelo Decreto 1166, de dezembro de 1892. Alves Branco, Zerdelo Correia e Rui Barbosa são os três nomes principais para a criação do tribunal, sendo Rui Barbosa considerado patrono destas instituições que existem por todo o Brasil. Quero que esta defesa da minha candidatura se junte ao grito das ruas, que pude ver e participar ordeiramente. O mundo e o Brasil, não menos, passou e vem passando continuamente por inúmeras mudanças, sejam elas políticas ou sociais, que marcaram épocas. Tivemos outrora a Revolução Industrial, que foi o início de alterações fundamentais no modo de vida e produção da época, e trouxe também mudanças no comportamento social. A queda da Bastilha, época em que a monarquia francesa ignorava as péssimas condições da sociedade da época e tinha despesas absurdas, com que, pelo menos naquele momento, não era necessidade primeira da população, uma vez que a fome tomava conta daquele reino, tornando as despesas daquele Estado ilegítimas e antieconômicas, o que culminou com a família real guilhotinada. No que diz respeito ao Brasil, foram várias mudanças desde o Brasil Império, a democracia, em que hoje vivemos. Mudou-se o sistema político, porém as práticas humanas continuam e o Estado brasileiro sofre ainda hoje, com práticas que atravancam a administração como um todo. Pois o modo solene como os tribunais deste país funcionam não trazem efetividade e eficácia às demandas sociais, hoje requeridas. Os símbolos de poder têm vindo antes que as reais necessidades do povo, seja ele brasileiro e, mais especificamente, o povo capixaba. Essas necessidades não têm sido atendidas.
Num passado não muito distante, o movimento do qual participei como cara pintada depositou esperança no coração da sociedade. Movimento este parecido com o que recentemente tomou conta das ruas deste país e deste Estado, pedindo o fim da corrupção e, na época, que o chefe do Executivo sofresse um processo de impeachment. O povo foi para as ruas, pediu moralidade e ética na política, culminando também com a Lei 8429 de 92, que publicada para que houvesse um instrumento jurídico eficaz para punir os corruptos. Foi o grito das ruas contra a vã e vil corrupção, pois esta sim, além de não edificar o bem comum, torna a vida em sociedade mais desprovida do mínimo de recursos necessários para o bem de todos. O Brasil, sendo um país com uma carga tributária total que se iguala à de países de primeiro mundo, como a Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Japão, e que os serviços públicos estão muito aquém do que seria aceitável comparado com estes mesmos países, o Brasil, onde o gasto com educação e saúde em famílias de classe média toma boa parte de seus orçamentos, sendo estas as que mais contribuem, direta ou indiretamente, com os 72 tributos que hoje vigoram neste país. Que os tribunais de contas ainda não tiveram a atenção que precisam, seja pela sociedade ou pelos governos. Aproveitamento dos recursos públicos arrecadados é necessário. Se destacando no cenário nacional, os tribunais de contas como instituição que muito tem a contribuir para o fortalecimento da democracia brasileira e melhor funcionamento das instituições desse país, e sendo conselheiro, é esse o foco que quero dar ao Tribunal de Contas Capixaba, tornando instrumento essencial para que, efetivamente, as políticas dos governos, independente de grupos políticos que estejam no poder, sejam e venham atender ao essencial e ao grito das ruas, que pedem no contexto social que hoje se faz presente. O mundo passa por mudanças e temos que nos antecipar para que a administração pública continue atendendo à finalidade precípua para a qual surgiu. Fica o meu convite para que os excelentíssimos deputados dessa atual legislatura deem o aval necessário para que as mudanças possam ir até a Corte de Contas, o que irá refletir para toda a sociedade em benefícios incomensuráveis, tendo ainda o atual contexto de manifestações e necessidade de mudança pedidas pelo povo. Através destas, é necessário, é fundamental, urge que o processo de melhora do aparato estatal para atender às necessidades do povo continue e tenha como instrumento colaborador. Excelentíssimo presidente, gostaria de pedir prorrogação. Fica à vontade, você tem mais 10 minutos. É necessário e fundamental, urge, que o processo de melhora do aparato estatal para atender às necessidades do povo continue e tenha e terá como instrumento colaborador o Tribunal de Contas dentro de suas atribuições institucionais e constitucional. Necessário se faz mudar a história da política capixaba, mudança essa que deve ser implementada por vossas excelências, a partir de um conselheiro, a partir da nomeação de um conselheiro cidadão e técnico com perfil apropriado para ocupar o cargo. Fiquem para a história sendo marcos da mudança na história da política capixaba. E peço a vossas excelências que abracem a minha candidatura, tendo a certeza de que estarão estabelecendo este marco de mudança. Com a implementação de políticas integradas, de controle prévio e concomitante, buscarei colocar o Tribunal de Contas como aliado da sociedade e de todos aqueles que buscam o bem-estar coletivo, pois essa instituição não é oposição a poderes, a políticos ou a quem quer que seja, é sim uma aliada para o bem comum, dentro das suas atribuições constitucionais, o que deve ser visto como algo essencial para que os governos possam se basilar e ter a certeza de que os seus objetivos e de suas políticas estão sendo alcançados. Gostaria de fazer uma citação
a respeito de uma música de Margareth Menezes. Ela fala a respeito da nossa responsabilidade diante da sociedade. É uma música muito conhecida, depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então, eu acho que está a cargo de nós, seja cidadãos, sejam autoridades, darmos um novo rumo, né? Para que não tenhamos o povo precisando sair às ruas para ser visto, né? Naquilo que muitas vezes eles não têm muita oportunidade. Essa iniciativa do Conselheiro Cidadão já é uma boa resposta, né? É a sociedade participando realmente dessa Casa de Leis. E agora estou à disposição dos deputados, gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado, doutor Carlos Roberto Bianchi, auditor do Controle Externo do Tribunal de Contas. Passamos agora aos deputados inscritos e nós vamos seguir em acordo aqui com os deputados da comissão a mesma ordem de inscrição anterior. Com a palavra o deputado José Esmeraldo. Bom dia a todos novamente, saudar a mesa aí, na pessoa do presidente Taide. Quero fazer 3 perguntinhas a você, Carlos Roberto Bianchi. Primeiro é o seguinte, com a lei de responsabilidade fiscal, a administração pública pode conceder aumento de salário para os seus servidores? Olha, sempre pode, né, os servidores terem aumento, desde que esteja dentro, né, do que é possível, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela estabeleceu alguns limites de gasto com o pessoal. Esses limites devem ser obedecidos, né? E desde que seja pertinente, pode sim, né, ser concedido aumento, desde que se passe pelos trâmites legais necessários. Segunda pergunta. Quais as garantias constitucionais concedidas ao Tribunal de Contas da União para garantir sua independência orgânica? Autonomia financeira, orçamentária, né? Isso promove a possibilidade de o tribunal não estar vinculado, né, e não estar, de certa forma, tendo que recorrer, né, às demais autoridades para que tenha o dinheiro necessário para prover os seus serviços, né, e dar efetividade às suas auditorias. A última pergunta que eu vou fazer a você, Carlos Roberto, é o seguinte: qual a sua opinião sobre o panorama atual de desafios e oportunidades inseridos no Plano Estratégico 2010-2015 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? A minha opinião... Pode, por favor, repetir, deputado? Desculpa. Vou repetir. Você tem tempo bastante para... Sim. Inclusive, pode entrar no meu também. Qual a sua opinião sobre o panorama atual de desafios e oportunidades inseridos no Plano Estratégico 2010-2015 do Tribunal? Do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal atualmente vem passando por modificações, né? Tivemos agora recentemente a publicação do novo regimento interno.
algumas mudanças relacionadas à estrutura interna do tribunal, né, uma reestruturação no plano de carreira. E o tribunal tem promovido auditorias, como sempre, né, e eu vejo com bons olhos, né, eu percebo, né, que se fazia necessário, né, essas modificações, e eu vejo que o tribunal tem muito a avançar, né, e não à toa me candidatei a conselheiro porque quero contribuir para esses avanços, né. Quando a gente fala de Brasil, quem já teve a oportunidade de conhecer outros países, nós percebemos que estamos, no que diz respeito à prestação de bons serviços públicos, muito aquém, né? Temos muito a avançar. E o Tribunal de Contas, dentro da sua atribuição institucional, ele tem como, através das auditorias operacionais, do controle prévio e concomitante, evitar que absurdos aconteçam, como, por exemplo, as obras do aeroporto, que não é uma obra que esteja sob o crivo do Tribunal de Contas estadual, embora esteja sobre o Tribunal de Contas da União. O que ocorreu lá poderia não ter sido ocorrido caso tivessem sido feitas auditorias prévias, né? É uma obra que atravanca, né, o progresso do Estado, faz com que toda a população pague caro, e muito caro, né, pela atuação ineficaz da administração pública como um todo. Te agradeço a você pelas respostas. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo. Cumprimento novamente a mesa, cumprimento aos nossos telespectadores, ao público que está aqui presente, cumprimento com muito respeito os nossos funcionários, técnicos, enfim, e cumprimento o candidato Carlos Roberto Bianchi. Eu gostaria de lhe perguntar, segundo o artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, o tribunal apreciará as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado. Diante do exposto, gostaria de saber se o senhor pode discorrer sobre os conteúdos necessários e obrigatórios desta prestação de contas. Deputada Luzia Toledo, né? Olha, toda conta prestada ao tribunal, ela tem, né, todos os demonstrativos contábeis necessários, inclusive aqueles previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que no final do ano, na verdade, todos se juntam. Aquele controle concomitante que é feito, né, trimestral e alguns bimestrais, alguns quadrimestrais. Balanço financeiro, orçamentário, patrimonial, né, a lei orçamentária e os demonstrativos de receita e despesa, dentre outros, né, que de momento aqui eu não tenho. Mas o que não diminui, né, a necessidade, né, pelo menos como demanda agora, né, mas assim, o que compõe a prestação de contas do governador, na verdade, são todos os demonstrativos contábeis, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal nada mais fez do que aclarar, né, e alguns demonstrativos novos, claro, que foram requeridos. Além dessa análise colocada pelo próprio tribunal, conforme Vossa Senhoria acabou de dizer, quais os outros órgãos estariam dentro dessa prestação de contas?
A deputada se refere A prestação de contas do do governo governador. do Estado. Quais os outros órgãos estariam implícitos? Assim, olha só, nas contas de governo, na verdade, estão todas as secretarias de Estado, né? Na verdade, o orçamento público, ele engloba todos os poderes também, né? Quando é submetido à Assembleia Legislativa, é submetido todo o orçamento público, né? E seus demonstrativos, né? Estou contemplado, né? Eu gostaria todo aquele, na verdade, desculpa, deputada, mas todo aquele que administra recurso público, né, ele tem o dever de prestar, né, contas ao tribunal. Né? O tribunal, ele, no caso das contas do governador, ele apenas auxilia. Né? Ele não é um órgão auxiliar, mas ele auxilia o legislativo, né, nessa prestação de contas. A segunda pergunta, Vossa Senhoria falou muito em transparência, sim, falou sobre a questão da corrupção, sim, e nós aqui também tem sido nosso comportamento tem girado em cima exatamente dessa convicção de que o país poderia ser muito melhor se os agentes públicos fossem sérios, fossem transparentes, né? E aí eu pergunto à Vossa Senhoria, quais são, para Vossa Senhoria, as ações e mecanismos a serem implementados pelo Tribunal de Contas para garantir maior democratização de sua gestão e transparência de suas decisões? Como aproximar a Corte de Contas da população e entidades da sociedade civil? Olha, criação de um conselho formado, na verdade, por cidadãos para um acompanhamento contínuo da instituição. Com relação à atuação especificamente do tribunal, de forma a dar uma maior efetividade, né, e uma resposta à sociedade, seria a instauração de auditorias operacionais, no que diz respeito à prestação de serviço público. Né? O controle prévio e concomitante também iria robustecer essa efetividade que a sociedade hoje requer. Como aproximar a sociedade do tribunal? Nós sabemos que o tribunal hoje tem uma outra eficácia, sabemos que o tribunal hoje está indo ao encontro da sociedade, mas é necessário muito mais. Sim. Como que o tribunal poderia agir sob a sua ótica para se aproximar da sociedade, principalmente dos prefeitos, dos vereadores, daqueles gestores que, na verdade, depois vão responder junto ao tribunal? É o que o doutor Hércules perguntou ao candidato que é anterior a Vossa Senhoria, exatamente nessa linha, como que o tribunal pode, na verdade, fazer a prevenção, porque o que nós vemos muito, apesar do Tribunal de Contas hoje estar bem democrático, eu frequento o tribunal, mas acho que pode ser muito mais, a exemplo do Tribunal de Justiça. A exemplo do Tribunal de Justiça. Hoje, no Tribunal de Justiça, o do povo chega lá e é atendido pelo próprio presidente, né? Então, o Tribunal de Contas tem feito esse trabalho, mas eu gostaria, Vossa Senhoria é jovem, demonstrou aqui uma interação muito grande com esse novo momento que vive o Brasil, e eu gostaria, então, que Vossa Senhoria me falasse exatamente em cima da prevenção e de como
o tribunal pode chegar realmente à sociedade? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que o Tribunal de Contas, na verdade, através da Escola de Contas, ele promove cursos, né, para todos os jurisdicionados, seja prefeito, né, com relação à participação da sociedade diretamente, eu sugeriria, né, eu sugiro que um conselho seja formado para isso, né, até para que tenham regras para isso, né. Agora, o Tribunal de Contas, como instituição, ele não se nega, na verdade, em momento algum, a estar aí para a população, né? Até porque todo cidadão pode denunciar ao tribunal. Agora, quando a gente fala de denúncia, né, fiscalização, isso assusta um pouco, né? Assim como para o comerciante a fiscalização da Receita Estadual ou Receita Federal assusta também. O tribunal não é esse vilão, né? Ele, na verdade, é um amigo que contribui para a democracia, né? O tribunal, quem precisar de atendimento, só se dirige ao tribunal que tem esse atendimento, desde que seja pertinente, né, àquela necessidade. Com relação a prover à sociedade de todo aparato necessário, a questão do atendimento, a deputada se referiu especificamente à questão de atendimento. A gente não pode confundir a questão da independência dos auditores com um atendimento ruim, né? Querendo ou não, somos prestadores de serviços públicos, né? Como funcionário público, como a instituição, né? Caso seja o conselheiro, ela continuará de portas abertas para quem precisar, né? Quem precisar dentro das atribuições que o tribunal tenha, né? Tenha certeza que será bem atendido, porque isso eu percebo que é uma forma de aproximar o tribunal, não só dos jurisdicionados, como também, né, daquelas pessoas que têm necessidade, às vezes, de um curso, uma coisa assim, relacionado à atividade do tribunal, né? No que diz respeito à formação, né, que normalmente os jurisdicionados precisam dar aos seus funcionários, né, para que possam esses mais tarde não sofrer as consequências de não atender algum requisito exigido legalmente. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, candidata. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornella para as suas perguntas. Saudar o jovem Carlos Roberto Bianchi, parabenizá-lo pela vontade de ser conselheiro. É muito bom a gente ver a juventude, né, uma juventude, conforme você mesmo falou, né, que participa dos movimentos sociais organizados. Parabéns por essa disposição de estar aqui, né, concorrendo à vaga de conselheiro. Fazer uma pergunta muito simples, estritamente técnica. O que é dívida pública? Dívida pública? Bom, a administração pública, na verdade, para que ela alcance o fim, né, necessário, ela acaba, às vezes, tendo, né, que recorrer a instituições, né, que vão financiar aqueles projetos, porque muitas vezes o orçamento, o que é previsto no orçamento de arrecadar, muitas vezes não se consolida, né, a arrecadação, às vezes, é aquém do que seria necessário, né. Então, no que diz respeito à dívida pública, tudo aquilo que o jurisdicionado, né, no caso a prefeitura, o Estado, deve, né, aí entram os precatórios, entra serviços que, de repente, a administração contratou, né, e ainda não desembolsou e não pagou, e por aí vai. É muito amplo, né? Essa questão da dívida pública é algo muito amplo, assim. Se eu fosse enumerar um por um, eu busquei realmente simplificar a minha resposta. E a deputada falou da jovem, né? Eu conto 38 anos de idade, tá? Eu tive a oportunidade de ser cara pintada, né? E foi um momento assim
que esperávamos grandes mudanças, né? E eu vejo esse movimento atual como algo necessário para lembrar, né, que estão sempre buscando, né, a melhoria dos serviços públicos, a melhoria da sociedade como um todo e do país. Obrigada, Carlos Roberto. Acho que com relação à pergunta, né, você foi bem sucinto, mas sim, né, a resposta... que se eu tivesse que explicar, né, detalhes, eu acho que a gente ia tomar muito tempo aqui. Bem técnico, mas eu acho assim que publicamente eu satisfiz o... Não, fiquei satisfeita, só apenas acrescentar que a dívida pode ser interna ou externa, mas estou satisfeito com a resposta. Tá joia. Muito obrigado, deputado Lucido Ornella. Com a palavra, deputado Hércules. Muito obrigado, Carlos Roberto Bianchi. Eu quero, naturalmente, ressaltar o que a deputada Lúcia falou sobre a juventude, a tentativa de mudar, mas eu também me considero jovem, porque com mais de 70 anos aqui, inconformado, principalmente com o que vem acontecendo em Brasília, em que um monte de bandido, uma quadrilha, hoje consegue um monte de penduricalho para burlar a lei e roubar o cidadão brasileiro. Então, eu me considero, apesar de mais de 70 anos, também aqui, tentando mudar esse estado de coisas. Então, eu gostaria de perguntar ao candidato qual a relevância do papel do Ministério Público de Contas na correta aplicação dos recursos públicos. Olha, o Ministério Público sempre é muito relevante, né? Eu acho que todo o sistema formado, né, para se controlar o gasto público, né, se controlar, na verdade, se efetivamente as despesas públicas têm atendido, né, se tem cumprido realmente o papel dela e se tem cumprido também no gasto dessas despesas a lei. Eu acho que uma instituição que esteja, né, atuando na fiscalização, se a lei realmente está sendo aplicada, eu acho que é muito importante, é muito plausível, né, e é muito necessário, né, que o Ministério Público esteja bem atuante, né. Agora, o Ministério Público também tem as limitações dele, né. Ministério Público de Contas. De contas, sim. Ok. Obrigado. Eu gostaria também que o senhor pudesse discorrer sobre a questão da qualidade de gasto público em relação ao cumprimento de limites mínimos de investimento. É atribuição do Tribunal de Contas verificar se houve apenas o cumprimento formal dos índices de investimento ou a Corte de Contas deve avaliar a melhoria da qualidade dos serviços públicos. A Corte de Contas pode sim, né, avaliar a questão da qualidade, né. Dentro da atribuição que o Tribunal de Contas tem, através das auditorias, né, ele pode, né, inclusive a questão não só das obras públicas, né, mas também dos serviços públicos, né. O Tribunal de Contas pode atuar, sim. E com relação à qualidade, isso é algo muito novo, né? Na verdade, há uma grande preocupação com os números, né? Mas com a forma como esses números surgiram, na verdade, a execução que trouxe como consequência aqueles números, ela tem uma atuação ínfima, né? Na verdade, deveria haver uma maior atuação do tribunal com relação à forma como o gasto público é feito, né? Que aí a gente teria o limite também na questão da discricionariedade do gestor público, né? Ok, obrigado. Daqui a pouco eu também tenho que dar um pulo aqui, presidente Ataíde. Nesse momento está começando
audiência pública sobre os tanques lá de Paú, em Vila Velha, mas ainda vou fazer uma pergunta. Candidato Carlos Roberto Bianchi, o senhor começou falando na abertura da Assembleia com relação a essa sabatina. O senhor conhece muito bem que as outras sabatinas, elas simplesmente, nós, inclusive esse deputado aqui, fez na ocasião de alguns conselheiros, os últimos que entraram, não foram realmente sabatinados. A maioria foi feita elogios aos colegas deputados que alcançaram com mérito o Tribunal de Contas de hoje e que, na verdade, são todos capazes. Mas nunca foi feita por nenhum colega, inclusive esse, uma pergunta técnica realmente que pudesse deixar o candidato, vamos usar um termo chulo, mas com saia justa, é um termo que é muito usual. E a Assembleia hoje não está fazendo nenhum favor. Ela está obedecendo o artigo 248, disse no início e repito, inciso 2 do Regimento Interno, que estabelece, lamentavelmente ainda, a apresentação dos candidatos através de um deputado, da mesa diretora ou de uma bancada. Nós temos que quebrar esse paradigma também, e se Deus quiser, o ano que vem nós reapresentaremos o projeto de lei nesse sentido. Eu queria que Vossa Senhoria fizesse um comentário sobre essa abertura. Eu percebo que essa vinculação à bancada, né, ela é meio que uma manutenção de poder. Né, eu percebo como uma manutenção de poder. Anteriormente, eu assistindo a arguição do colega, foi perguntado a respeito da independência, né? Se o conselho, como conselheiro, né, como que a pessoa teria independência de julgar um grupo político, né? Na verdade, o conselheiro, ele pode se dar por suspeito, né? Ele pode pedir para não julgar determinados casos, porque ele pode, por algum vínculo emocional, de participação daquele grupo político, né? Desde que ele tenha a atuação sincera no exercício da atribuição, ele pode pedir para que seja dado por impedido, né? Utilizar a palavra suspeita é até inapropriado, né? Ele pode se dar por impedido de atuar. Então, assim, eu percebo que fica como uma crítica construtiva, tá? É necessário, sim, se fazer alteração, porque eu acho que as portas para a cidadania devem estar sempre abertas, né? Independente de grupo político. Obrigado, deputado Hércules. Eu gostaria, não existe mais deputado inscrito para a sabatina. Eu gostaria de saber se algum deputado querem fazer alguma consideração final. Não havendo nenhum deputado, com a palavra, o doutor Carlos Alberto Bianchi para suas considerações finais por 3 minutos. Com a palavra. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer aos colegas que estão presentes, as pessoas que vieram, né? Eu estou muito feliz de ter estado aqui, né? Isso para mim é um momento da minha vida profissional. Terão outros, né? Espero que o povo capixaba possa realmente ter um conselheiro cidadão, né? Que atenda às necessidades não só que o âmbito político-social hoje requer, mas que seja um conselheiro que realmente, com a sua atuação, faça a diferença na Corte de Contas capixaba. Eu me limito a esperar
E agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor Carlos Roberto Bianchi. Eu suspendo a sessão por 5 minutos para convocarmos o próximo candidato a ser sabatinado, Deusvaldo Carvalho. A sessão está suspensa por 5 minutos.